Sabe aquela pessoa que todo mundo ignora, mas que sabe o segredo de todo mundo? No 30º andar da maior construtora da cidade, essa pessoa era a Dona Célia. Mas na última terça-feira, o silêncio daquela copa foi quebrado por um barulho que ninguém esperava. Depois de um incidente que deixou o escritório inteiro sem fôlego, um homem de aparência comum, que ninguém ali sabia o nome, fez algo que paralisou a diretoria. Ele não gritou, ele não ameaçou, ele apenas entregou um envelope pardo nas mãos trêmulas da Dona Célia e sussurrou uma frase que mudaria a vida dela para sempre. O que tinha naquele envelope? E por que o homem que todos tratavam como um ninguém tinha o poder de fazer os diretores empalidecerem apenas com um olhar? Se você acha que sabe como essa história termina, eu te convido a ficar até o final, porque nem a Dona Célia estava preparada para a verdade que estava escondida atrás daquelas portas de vidro. A rotina de Dona Célia não começava às 9 da manhã, como a dos diretores da Valente Empreendimentos. Começava às 4h30, quando o despertador de corda em cima de sua mesinha de cabeceira descascada insistia em interromper o seu sono. Ela morava em um puxadinho nos fundos da casa da filha, na Zona Norte, onde o som do primeiro ônibus da linha 457 servia como a trilha sonora de sua primeira xícara de café do dia. Um café ralo feito com pressa, mas que era o combustível para enfrentar as 2 horas de transporte público. Célia tinha 58 anos, mas suas mãos contavam a história de uma mulher muito mais velha. Eram mãos marcadas pelo uso constante de produtos de limpeza, com as articulações dos dedos um pouco inchadas pelo peso dos baldes que carregou ao longo de 3 décadas. No entanto, ela mantinha uma vaidade silenciosa. As unhas estavam sempre cortadas e limpas, e um leve cheiro de talco de lavanda a acompanhava por onde passava. Ao chegar ao prédio de vidros espelhados no Porto Maravilha, Célia parecia diminuir de tamanho. A imponência da arquitetura modernista, ferro, vidro e mármore Carrara, era feita para intimidar. No saguão, os seguranças mal olhavam para ela. Ela era apenas o crachá azul, a cor destinada ao pessoal da manutenção e serviços gerais. O seu reino, porém, ficava no 30º andar, a copa. Era um espaço pequeno, escondido atrás de uma porta de madeira pesada, longe da vista dos clientes. Ali, Célia era a mestre de cerimônias. Ela conhecia cada detalhe daquelas máquinas de café expresso italianas, que custavam o preço de um carro popular. Sabia que o Dr. Ricardo, do jurídico, queria o café curto e sem açúcar, mas que sempre roubava 2 sachês de adoçante para guardar no bolso. Sabia que a secretária da presidência, a jovem e ansiosa Mariana, tomava chá de camomila 3 vezes por tarde para não chorar no banheiro. Célia era uma arquiteta de almas. Ela não projetava prédios como os donos da empresa, mas conhecia as fundações emocionais de cada pessoa que passava por aquela porta. Bom dia, Dona Célia. Hoje o bicho vai pegar lá fora, disse o mensageiro entregando a correspondência do dia. O que foi, meu filho? Mais uma reunião de diretoria? Ela perguntou enquanto ajeitava cuidadosamente as xícaras de porcelana branca. Pior, a dama de ferro chegou. A tal da Vanessa, a nova diretora de RH. Dizem que ela veio para fazer uma limpa. O povo está tremendo nas bases. Célia apenas assentiu, sentindo um aperto leve no peito. Ela já tinha visto muitos diretores passarem por ali. Alguns eram humanos, outros tratavam o andar como um tabuleiro de xadrez. Foi no meio dessa tensão matinal que ela o viu pela primeira vez. Ele estava sentado no cantinho da copa, onde ficava um banco de madeira que quase ninguém usava. Era um senhor que parecia estar na casa dos 60. Vestia uma calça de sarja bege um pouco larga demais e um suéter de tricô azul marinho, que tinha uma pequena mancha de tinta na manga. Ele segurava um jornal dobrado e olhava para o movimento do corredor
com uma curiosidade quase infantil. Ninguém falou com ele. Os executivos passavam correndo, falando alto em seus fones de ouvido sem fio, reclamando de juros e prazos, quase esbarrando no senhor. Para eles, aquele homem era apenas um obstáculo físico. Célia, porém, não conseguia ignorar ninguém. Ela preparou uma xícara de café coado, o café que ela fazia para si mesma, mais encorpado e acolhedor que o da máquina, e caminhou até ele. "O senhor aceita um café quentinho?" "Acabou de sair", ela disse com a voz mansa que era sua marca registrada. O homem levantou os olhos. Eram olhos muito claros, de um azul quase transparente, emoldurados por rugas profundas de quem já tinha rido muito na vida. Ele pareceu surpreso, como se estivesse acostumado a não ser visto. "A senhora notou que eu estava aqui?" Ele perguntou com um sorriso de canto. "Nesse andar eu noto até quando uma mosca muda de lugar seu... Sou a Célia, como é o nome do senhor." "Pode me chamar de Roberto, minha senhora." "Pois então, seu Roberto, beba. Está um frio danado nesse ar-condicionado hoje. Eles acham que a gente é pinguim." Roberto deu uma risada curta e sonora, pegando a xícara com as duas mãos, aproveitando o calor do líquido. "Obrigado, dona Célia. A senhora é a primeira pessoa que me oferece algo genuíno neste prédio em muito tempo." Mal terminaram de trocar aquelas palavras, o som estridente de saltos-agulha batendo no mármore anunciou a chegada da tempestade. A porta da copa foi aberta com violência. Era Vanessa. Ela era alta, impecavelmente vestida num conjunto de alfaiataria cinza que parecia uma armadura. O rosto estava carregado e o perfume dela era forte, invasivo, atropelando o cheiro suave de café da Célia. "Célia!" Vanessa disparou sem olhar para Roberto. "Eu pedi meu café na sala de reuniões há exatamente 3 minutos. Por que você está aqui perdendo tempo conversando com quem quer que seja esse senhor?" O silêncio que se seguiu foi cortante. Célia sentiu o rosto esquentar. Roberto, por sua vez, continuou bebendo seu café, os olhos fixos na diretora, mas sem dizer uma única palavra. Célia sentiu o impacto das palavras de Vanessa, como se fosse uma lufada de vento frio. Ela não baixou a cabeça de imediato. Seus 58 anos lhe deram uma espinha dorsal de aço, forjada em décadas de trabalho e resiliência. Ela olhou para a diretora, percebendo como a maquiagem de Vanessa era carregada, escondendo uma expressão de constante insatisfação. "Dona Vanessa, o café da reunião já está sendo preparado. São grãos diferentes, levam um tempo exato de moagem para não amargar", respondeu Célia com uma calma que parecia irritar a outra ainda mais. "E este senhor é um convidado da nossa copa." Vanessa soltou uma risada anasalada, curta e seca. Ela desviou o olhar para Roberto, examinando-o de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. Roberto, por sua vez, não se moveu. Ele apenas sustentou o olhar, segurando a xícara de porcelana com uma elegância natural. Ele não parecia um idoso cansado. Tinha ombros largos, cabelos grisalhos cortados com precisão e uma postura de quem estava muito confortável naquele banco de madeira, apesar do suéter simples. "Convidado?" Vanessa repetiu a palavra como se fosse um absurdo. "Isso aqui não é uma praça pública, Célia. É a Valente Empreendimentos. Se esse senhor não tem um crachá de visitante ou uma reunião agendada, ele não deveria estar ocupando espaço." Roberto deu um gole lento no café. Fechou os olhos por um segundo, apreciando o sabor, e finalmente falou. Sua voz era grave, aveludada, o tipo de voz que preenche o ambiente sem precisar de volume. "O café da senhora Célia é de fato algo que merece ser apreciado com calma", disse Roberto, olhando diretamente para Vanessa. "Talvez a senhora devesse experimentar um pouco. Acalma os nervos." O rosto de Vanessa mudou de cor, passando do pálido para um tom de vermelho que contrastava com seu terno cinza. Ela não estava acostumada a ser respondida, muito menos por alguém que ela considerava ninguém.
Eu não pago essa empresa para receber conselhos de estranhos, ela sibilou. Célia, leve os cafés para a sala 4 agora. E depois, passe no meu RH. Precisamos rever certas liberdades que você anda tomando aqui. Vanessa girou nos calcanhares e saiu. O som de seus saltos batendo no chão, como se estivesse marchando para uma guerra. O silêncio que ficou na copa era denso. Célia respirou fundo, sentindo o peso das bandejas de prata que teria que carregar. Me desculpe por isso, seu Roberto, disse ela, começando a organizar as xícaras para a reunião. A diretora é nova, quer mostrar serviço. Às vezes ela esquece que lida com gente, não com máquinas. Roberto se levantou. Ele era alto, um pouco mais alto que Célia, e havia uma energia vigorosa nele. Ele se aproximou do balcão e colocou a xícara vazia com cuidado. Não peça desculpas pelo erro dos outros, Célia, ele disse, com uma suavidade que fez o coração dela dar um pulo estranho, uma sensação que ela achou que tinha enterrado junto com as fotos do falecido marido. A senhora tem uma dignidade que esse mármore todo não consegue comprar. Ele estendeu a mão e, por um breve segundo, tocou levemente o braço de Célia. Foi um toque rápido, mas carregado de uma empatia que ela não sentia há anos naquele ambiente corporativo. Vá para a sua reunião, mas não deixe que as palavras dela manchem o seu dia. Às vezes, as pessoas mais barulhentas são as que têm menos poder real. Roberto se despediu com um aceno discreto e saiu pelo corredor lateral, aquele que levava aos elevadores de serviço e à escada de incêndio, sumindo da vista de Célia antes que ela pudesse perguntar de onde ele vinha ou o que fazia ali. O resto da manhã foi um borrão de exigências e rostos tensos. Na sala de reuniões, o ar era pesado. Vanessa liderava a apresentação, apontando gráficos de produtividade e planos de corte de gastos. Célia entrava e saía, servindo água mineral gelada e café quente, mantendo-se como um fantasma eficiente. Ela ouvia fragmentos da conversa: otimização de pessoal, redução de custos operacionais, terceirização total da limpeza e copa. Célia sabia o que aquilo significava. Significava que ela, com seus quase 60 anos, estava na mira. No mundo de Vanessa, experiência era um custo e lealdade era algo obsoleto. Ao meio-dia, Célia decidiu almoçar no pequeno pátio interno do prédio, um jardim de inverno que ficava no meio da estrutura de vidro. Ela levou sua marmita, um arroz com brócolis e frango grelhado que ela mesma preparara com capricho. Enquanto comia, ela viu Mariana, a jovem secretária da presidência, sentada em um banco próximo, chorando baixinho. Célia guardou seu talher e se aproximou. Mariana, minha filha, o que aconteceu? Foi o relatório de novo. A moça de 24 anos levantou os olhos inchados. Dona Célia, ela me deu uma advertência formal, disse que eu sou lenta, mas eu faço o trabalho de 3 pessoas. O Dr. Roberto, o dono da empresa, nunca está aqui e a Vanessa faz o que quer. Ela disse que se eu não gostar, tem uma fila de meninas de 20 anos querendo minha vaga por metade do salário. Célia sentiu uma indignação profunda. Aquela empresa, que antes era conhecida por cuidar de seus funcionários, estava se transformando em uma moedora de gente. Calma, Mariana, o mundo dá voltas. Célia entregou um lenço de papel para a moça. Você é competente. Não deixe ela entrar na sua cabeça. Mas quem vai nos defender, dona Célia? Mariana perguntou desesperada. O Dr. Roberto Valente é uma lenda, ninguém o vê há anos. Dizem que ele está viajando o mundo ou que está doente. Enquanto isso, essa mulher destrói tudo o que ele construiu. Célia ficou pensativa. Ela se lembrou do homem no banco da copa, Roberto. O nome era o mesmo do dono da empresa, mas ela descartou a ideia imediatamente. O dono da Valente Empreendimentos seria um homem cercado de seguranças, vestindo ternos de R$ 10.000. Não alguém com um suéter de tricô manchado de tinta que aceitava um café coado num banco de madeira. Mas havia algo naqueles olhos azuis.
algo que não batia com a aparência simples. Naquela tarde, ao voltar para a copa, Célia encontrou algo em cima de seu balcão que não estava lá antes. Não era uma xícara suja, nem um memorando de advertência. Era uma pequena flor de jasmim, branca e perfumada, descansando sobre um guardanapo de papel. E escrito à caneta, com uma letra firme e elegante, havia apenas uma frase: "Amanhã o café será por minha conta, prepare-se." Célia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era medo. Era uma expectativa que ela não sentia desde a juventude. Quem era, afinal, aquele homem que entrava e saía de um prédio de segurança máxima sem ser questionado? E por que ele parecia tão interessado no que acontecia no pequeno reino daquela copeira? Aquela noite foi longa para Célia. O trajeto de volta para casa, que costumava ser um tempo de alienação, onde ela encostava a cabeça na janela fria do ônibus e fechava os olhos, foi diferente. Ela não conseguia parar de pensar na flor de jasmim. Ela a havia colocado dentro de um copo com água na sua mesinha de cabeceira, e o perfume delicado parecia preencher todo o seu pequeno quarto, lutando contra o cheiro de umidade típico das noites chuvosas da periferia. Ela se perguntava quem era Roberto. Um homem educado, pensava ela, enquanto ajeitava o cobertor. Mas havia algo mais. No mundo corporativo, a educação costuma ser uma moeda de troca, mas a dele parecia gratuita. E isso era o que mais a intrigava. No dia seguinte, Célia chegou ao prédio ainda mais cedo. O sol mal havia começado a refletir nos vidros espelhados da fachada, dando ao edifício uma aura dourada e quase divina. Ela subiu o elevador de serviço em silêncio, sentindo o leve solavanco no estômago quando a cabine acelerava. Ao entrar na copa, a primeira coisa que fez foi conferir o balcão. Estava vazio, limpo, exatamente como ela o deixara. Ela começou seu ritual. Lavou as mãos com o sabão neutro que ela mesma comprava, porque o da empresa ressecava demais sua pele. Colocou o avental branco, impecavelmente passado. Começou a moer os grãos para o primeiro café da diretoria. O som do moedor era o despertador do 30º andar. Um ruído rítmico, quase hipnótico, que ela adorava. Por volta das 8h30, o andar começou a ganhar vida. O barulho dos telefones, o plim constante das mensagens chegando, o murmúrio de conversas sobre ações, prazos de entrega de obras e orçamentos milionários. Célia circulava com sua bandeja de prata, que ela polia todos os dias até que pudesse ver seu próprio reflexo. Enquanto servia o setor de planejamento, ela ouviu a primeira fofoca do dia. 2 assistentes jovens e com olheiras profundas cochichavam perto da impressora. "Você viu o e-mail?" disse uma em voz baixíssima. "A Vanessa agendou uma reunião extraordinária para as 10. Dizem que a lista de cortes já está pronta." "Meu Deus, eu não posso perder esse emprego agora. Acabei de financiar meu apartamento", respondeu a outra com a voz embargada. Célia sentiu um aperto no coração. Ela conhecia aquelas meninas. Sabia quem tinha filho pequeno, quem cuidava da mãe doente. A Valente Empreendimentos estava sob uma nuvem cinza e a sombra de Vanessa parecia se alongar por todos os cubículos. Quando voltou para a copa, o coração de Célia deu um salto. Roberto estava lá. Desta vez, ele não estava sentado no banco de madeira. Ele estava de pé, observando um quadro antigo de uma das primeiras pontes construídas pela empresa que decorava a parede lateral da copa. Ele vestia uma camisa de linho azul clara, sem gravata, e as mangas estavam levemente dobradas, revelando braços fortes e uma pele bronzeada pelo sol. "Bom dia, Célia", ele disse, sem desviar os olhos do quadro. "Esta ponte foi a que deu início a tudo. Sabia que o concreto dela foi misturado à mão porque as betoneiras quebraram na época?" Célia parou, segurando a bandeja contra o peito. "Eu não sabia, seu Roberto. O senhor entende de engenharia?"
Ele se virou e sorriu. Foi um sorriso aberto que iluminou seu rosto e revelou pequenas marcas de expressão nos cantos dos olhos. Eu entendo de persistência. A engenharia é só o resultado dela. Ele se aproximou do balcão. O perfume dele era discreto, algo que lembrava madeira e mar, muito diferente da fragrância agressiva dos outros executivos. Prometi que o café hoje seria por minha conta, não prometi? Antes que Célia pudesse responder, Roberto retirou do bolso um pequeno pacote de papel pardo, amarrado com um barbante fino. Eu trouxe o meu próprio grão. É um café colhido nas montanhas de Minas, seco ao sol. Gostaria que a senhora fizesse as honras. Mas tem um detalhe. Quero que a senhora tome uma xícara comigo, sem pressa. Célia hesitou. Seu Roberto, a dona Vanessa pode chegar a qualquer momento. Ela já me deu um aviso ontem. Se ela me vir sentada tomando café em horário de serviço, é o meu fim aqui. Roberto inclinou a cabeça levemente para o lado. A dona Vanessa não manda no tempo. O tempo é a única coisa que realmente possuímos. E hoje o meu tempo pertence a esta conversa. Não se preocupe com ela. Eu cuido das tempestades. Havia uma autoridade tão calma na voz dele que Célia se viu cedendo. Ela abriu o pacote e o aroma que subiu foi algo de outro mundo. Era doce, terroso, com notas de chocolate e frutas vermelhas. Ela preparou o café com um cuidado quase religioso, usando o filtro de papel e despejando a água em círculos lentos, exatamente como o seu pai fazia na roça quando ela era pequena. Eles se sentaram no banco de madeira, um ao lado do outro, mas respeitando uma distância gentil. Me conte de você, Célia, pediu Roberto soprando a fumaça da sua xícara. Há quanto tempo você está aqui? E o que você vê quando olha para esses corredores? Célia suspirou, sentindo o calor da porcelana em suas mãos. Estou aqui há 12 anos, seu Roberto. Vi essa empresa crescer. Vi o Dr. Valente, o antigo dono, andar por aqui e cumprimentar até o rapaz que limpava as janelas pelo nome. Naquela época, a gente se sentia parte de algo. Hoje eu vejo medo. Vejo pessoas que olham para o chão com medo de serem notadas e descartadas. É triste ver uma construção tão bonita perder a alma. Roberto ouvia com uma atenção profunda, os olhos fixos nela, como se cada palavra de Célia fosse um dado valioso de um relatório de mercado. E você? Por que continua aqui mesmo com esse clima? Porque eu gosto de cuidar. Ela respondeu com sinceridade. Às vezes um café bem feito e um bom dia de verdade é a única coisa boa que uma dessas pessoas recebe no dia inteiro. Eu sinto que se eu sair, esse andar vai ficar ainda mais frio. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o café. Era o melhor café que Célia já havia provado na vida. Mas a paz foi interrompida pelo som característico de um rádio de comunicação de um dos seguranças no corredor. Atenção, 30º andar. A diretora Vanessa está saindo do elevador social com a equipe de auditoria. Limpem a área. Célia se levantou num salto, o coração disparado. Meu Deus, seu Roberto, o senhor precisa sair. Ela vai vir direto para cá para buscar o café da reunião das 10. Roberto continuou sentado, relaxado. Deixe que ela venha, Célia. O café está excelente. Por que não servimos esse para ela? O senhor não entende. Ela é perigosa, sussurrou Célia, começando a recolher as xícaras com as mãos trêmulas. Nesse momento, a porta da copa se abriu com um estrondo. Vanessa entrou seguida por 2 homens de terno escuro e pastas de couro. Ela estava mais pálida que o normal e seus olhos pareciam injetados. Célia, eu não disse que não queria ninguém estranho aqui? Vanessa gritou, apontando o dedo para Roberto sem sequer olhar para o rosto dele direito. E o que é esse cheiro? Esse não é o café que eu mandei comprar. Vanessa caminhou até o balcão e, num gesto de pura arrogância, empurrou a bandeja de prata onde Célia havia colocado as xícaras limpas. A bandeja caiu no chão com um barulho ensurdecedor e uma das xícaras de porcelana se estraçalhou no mármore. Você está fora, Célia. Acabou,
esbravejou Vanessa. E você, seu velho atrevido, saia daqui agora antes que eu chame a segurança para te arrastar para fora. Célia sentiu as lágrimas pinçarem seus olhos. A humilhação era pública, na frente dos auditores. Ela se abaixou para recolher os cacos, mas uma mão firme segurou seu pulso. Era Roberto. Ele se levantou lentamente. A aura de homem simples parecia ter evaporado, dando lugar a uma presença tão esmagadora que os dois auditores recuaram um passo instintivamente. Abaixe o dedo, Vanessa, disse Roberto. Sua voz não era alta, mas tinha a vibração de um trovão distante. Vanessa parou, chocada com a audácia. Como você se atreve? Você sabe quem eu sou? Eu sou a responsável por este andar. Roberto deu um passo à frente, ficando cara a cara com ela. Não, você não é. Você era a responsável pela gestão de pessoas. Mas pelo que vejo, você não entende nada de pessoas. E muito menos de gestão. Roberto então retirou do bolso do suéter um pequeno cartão de metal dourado, com o emblema da empresa em alto relevo, e o colocou sobre o balcão, bem em cima da mancha de café que Vanessa havia provocado. Auditores, disse Roberto sem desviar o olhar de Vanessa. Podem começar a revisão por este setor. Quero um levantamento detalhado de todos os bônus que a senhora Vanessa se auto-atribuiu nos últimos 6 meses, enquanto planejava a demissão de funcionários exemplares como a dona Célia. Vanessa olhou para o cartão. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. O nome gravado no metal não deixava dúvidas. Roberto Valente, presidente do conselho. O som da porcelana estraçalhada no mármore parecia ainda ecoar pelo 30º andar, como se o tempo tivesse decidido desacelerar apenas para torturar Vanessa. A respiração dela, antes curta e autoritária, agora era um silvo trêmulo. Os 2 auditores que a acompanhavam, homens treinados para detectar fraudes e falhas, recuaram 2 passos. Eles conheciam aquele cartão de metal. Eles conheciam aquela autoridade. Célia continuava agachada, a mão paralisada a centímetros de um caco de porcelana. Ela olhava para o cartão dourado no balcão e depois para o homem ao seu lado. O seu Roberto, o homem que aceitava café coado e falava de pontes com nostalgia, era o nome que estampava o topo de cada contra-cheque, cada placa de obra e cada sonho de grandeza daquela empresa. Roberto não olhou para os auditores. Ele não olhou para a plateia de funcionários que, aos poucos, abandonava seus cubículos e se amontoava silenciosamente no corredor para ver o que estava acontecendo. Seu olhar estava fixo em Vanessa. A senhora mencionou que este lugar não é uma praça pública, Vanessa, disse Roberto, com uma voz que cortava o ar como uma lâmina de gelo. E a senhora tem razão. Este lugar é o fruto de 50 anos de trabalho honesto. Um lugar onde a base sempre foi o respeito. Se a senhora não consegue enxergar a humanidade em quem serve o seu café, a senhora não tem a visão necessária para gerir os meus negócios. Vanessa tentou articular uma defesa. Dr. Roberto, eu não sabia. Houve um mal-entendido. Eu estava apenas tentando manter a ordem, a produtividade. A sua ideia de produtividade cheira a medo, Vanessa. E medo nunca construiu nada que permanecesse de pé. Roberto a interrompeu. Foi então que ele levou a mão ao bolso interno de sua camisa de linho. O gesto foi lento, deliberado. Ele retirou um envelope pardo de tamanho médio, visivelmente pesado. O papel estava um pouco gasto nas bordas, indicando que fora carregado por algum tempo. O escritório inteiro prendeu a respiração. Era o envelope que mudaria tudo. Roberto se inclinou, e com uma delicadeza que contrastava com a força de suas palavras anteriores, ajudou Célia a se levantar. Ele pegou a mão dela, aquela mão marcada pelo trabalho e pelo talco de lavanda, e colocou o envelope sobre a palma dela. Kélia! Ele sussurrou, mas num tom que, no silêncio absoluto do andar, todos puderam ouvir. Eu disse que o café hoje seria por minha conta, mas eu não estava falando apenas dos grãos que trouxemos.
Ele fechou os dedos de Célia sobre o envelope. Isso aqui pertence a você. Há muito mais tempo do que você imagina. Guarde-o. Não abra agora. Abra quando o sol se puser e você estiver no seu refúgio. Célia sentiu o peso do envelope. Não era apenas papel. Havia algo rígido dentro, algo que parecia carregar uma gravidade própria. Roberto, eu não entendo. Você vai entender, Célia. A justiça às vezes demora, mas ela gosta de se esconder em lugares simples. Roberto então se voltou para os auditores. Levem a senhora Vanessa até a sala dela. Acompanhem o recolhimento de seus pertences pessoais. Ela está suspensa de todas as funções, com efeito imediato, pendente de uma investigação completa sobre os desvios de conduta e de fundos que este envelope já começou a documentar. Um murmúrio correu pelo corredor. A dama de ferro estava caindo. Vanessa, sem forças para protestar, foi escoltada pelos auditores. Ela passou por Célia sem olhar nos olhos, mas Célia sentiu o rastro do perfume caro dela, que agora parecia apenas o cheiro de algo que estava estragando. Quando a porta do elevador se fechou com Vanessa dentro, um silêncio tenso pairou sobre os funcionários restantes. Roberto olhou para eles. Voltem ao trabalho e lembrem-se, nesta empresa a copa é o coração. E ninguém maltrata o coração da Valente Empreendimentos enquanto eu estiver respirando. Ele se voltou para Célia, que ainda segurava o envelope pardo contra o peito, como se ele fosse um escudo. Vá para casa mais cedo hoje, Célia. O motorista da empresa está esperando você lá embaixo. Ele vai te levar até a sua porta. Mas e a copa? Quem vai limpar esse chão? A xícara. Célia estava em choque, a mente ainda presa nas obrigações que a nortearam por décadas. Roberto sorriu, e desta vez o azul de seus olhos pareceu brilhar com uma promessa. Hoje as xícaras podem esperar. O mundo não vai acabar se o 30º andar ficar sem café por uma tarde. Vá, Célia. O que tem nesse envelope exige a sua total atenção. Célia caminhou pelo corredor central. Pela primeira vez em 12 anos, ela não estava carregando uma bandeja. Ela carregava o seu destino em um pedaço de papel pardo. Os funcionários abriam caminho para ela, alguns com sorrisos tímidos, outros com olhares de pura admiração. Mariana, a secretária que chorava mais cedo, deu um passo à frente e segurou a mão de Célia por um segundo. Obrigada, dona Célia, sussurrou a menina. Ao entrar no elevador social, aquele que ela sempre fora instruída a evitar, usando apenas o de serviço, Célia viu sua imagem no espelho da cabine. Ela não parecia uma mulher de 58 anos cansada. Seus olhos tinham uma faísca e sua postura estava ereta. O carro que a esperava não era um táxi comum. Era um sedã preto, luxuoso, com bancos de couro que cheiravam a carro novo. O motorista abriu a porta para ela com um aceno respeitoso. Durante todo o trajeto até a Zona Norte, Célia não disse uma palavra. Ela apenas apertava o envelope pardo contra o colo, sentindo as batidas do seu coração acompanharem o ritmo do trânsito. Quando finalmente chegou ao seu pequeno puxadinho, o sol estava começando a se esconder atrás dos prédios, pintando o céu de um laranja profundo, quase da cor do café que Roberto trouxera. Ela sentou-se em sua poltrona de balanço, a única que era realmente confortável. Respirou fundo, sentindo o cheiro da flor de jasmim que ainda estava no copo d'água. Com as mãos trêmulas, ela rompeu o lacre do envelope pardo. Lá dentro, não havia dinheiro. Havia uma escritura de imóvel antiga, uma foto amarelada e uma carta escrita à mão datada de 30 anos atrás. Ao ver a foto, Célia deixou o envelope cair no chão. Suas pernas fraquejaram. Na foto, um Roberto muito mais jovem, com os mesmos olhos azuis, estava abraçado a um homem que Célia conhecia muito bem. Um homem que ela amara com cada fibra do seu ser antes que um acidente de obra o levasse dela décadas atrás. O segredo do envelope não era sobre a empresa. Era sobre a vida dela. O crepúsculo invadia o pequeno puxadinho de Célia, criando sombras longas
que pareciam dançar nas paredes descascadas. Ela não acendeu a luz. O brilho alaranjado que vinha da janela era o suficiente para iluminar o que estava em suas mãos. Célia pegou a fotografia novamente. Seus dedos, ainda levemente sujos de pó de café, traçaram o contorno do rosto do homem à esquerda. Era Antônio, seu Antônio. O homem que tinha um sorriso que parecia iluminar até os dias mais nublados e cujas mãos, apesar de calejadas pelo cimento e pelos tijolos, sabiam segurá-la com uma delicadeza absoluta. Ele estava mais jovem, usando um capacete de obra branco e uma camisa de flanela xadrez. Ao lado dele, com o braço passado sobre os ombros de Antônio, estava Roberto. Ele não vestia linho nem tinha o ar de autoridade que demonstrara no 30º andar. Ele parecia um aprendiz. Estava sujo de barro, com o rosto suado, mas sorria com uma confiança que só a juventude e a amizade verdadeira podem dar. Com o coração batendo na garganta, Célia pegou a carta. O papel estava amarelado, com dobras vincadas pelo tempo. A caligrafia era a mesma que vira no guardanapo daquela manhã, mas um pouco mais apressada, como se tivesse sido escrita sob o peso de uma grande urgência. Minha querida Célia, se você está lendo isto, significa que eu finalmente criei a coragem necessária para te encontrar, ou que o destino, em sua ironia habitual, deu um jeito de cruzar nossos caminhos novamente. Peço perdão por esses 30 anos de silêncio. Um silêncio que pesou nos meus ombros mais do que qualquer viga de aço que já levantei. A história que contaram para a senhora sobre o acidente do Antônio, ela não foi completa. Naquela tarde de 1994, quando a fundação do nosso primeiro grande edifício cedeu, eu não estava no escritório. Eu estava lá embaixo, no fosso, junto com ele. Eu era um jovem engenheiro arrogante, que achava que sabia mais do que os mestres de obras experientes. Eu cometi um erro de cálculo, e quando o escoramento começou a ranger, foi o seu marido, o meu melhor amigo, quem me empurrou para fora da zona de impacto. Antônio não apenas morreu em um acidente de trabalho, Célia. Ele deu a vida para que eu pudesse continuar a minha. E na minha covardia de jovem herdeiro, pressionado por uma diretoria que só pensava em indenizações e seguros, eu permiti que o nome dele fosse tratado como apenas mais um número em um relatório. Eu passei as últimas 3 décadas construindo um império sobre o sacrifício dele, mas cada prédio que eu subia, parecia que eu estava cavando um buraco mais fundo na minha própria consciência. Eu procurei por você durante anos, mas a administração da época, liderada por homens que não tinham alma, fez questão de apagar os rastros da família dele para evitar complicações legais. Hoje eu sou o dono de tudo isso, mas não me sinto dono de nada. O que está dentro deste envelope não é um presente, é uma devolução. É a parte do Antônio que foi roubada de você. Célia parou de ler. As lágrimas agora caíam pesadas, molhando o papel amarelado. Ela se lembrou da época do acidente, da forma ríspida como os advogados da empresa a trataram, da indenização minguada que mal deu para pagar o enterro e as dívidas acumuladas. Ela sempre sentiu que havia algo mal contado, um vácuo de informação que ela, na sua simplicidade e luto, não teve forças para investigar. Ela pegou o 3º item do envelope, a escritura. Não era a escritura de sua casa atual. Era um documento de propriedade de um terreno e de um casarão antigo, localizado no bairro das Laranjeiras, uma área nobre e arborizada do Rio de Janeiro. Anexo ao documento havia um extrato bancário de uma conta fiduciária, aberta há 30 anos, acumulando dividendos e juros em nome de Célia Maria dos Santos. O valor que ela viu escrito ali tinha tantos zeros que sua mente custou a processar. Ela não era mais a copeira que precisava contar moedas para o ônibus. Ela era, tecnicamente, uma das mulheres mais ricas daquele setor.
Célia encostou a cabeça na poltrona e fechou os olhos. O cheiro do café de Roberto, as visitas dele à copa, tudo agora fazia sentido. Ele não estava lá por acaso. Ele não estava apenas observando a empresa. Ele estava observando ela. Ele queria saber quem era a mulher que Antônio amara tanto. Ele queria ver se a amargura tinha consumido o coração dela. A noite caiu por completo. Célia ficou ali, no escuro, ouvindo o som da vizinhança. Uma televisão ligada na vizinha, um cachorro latindo ao longe, o som de um rádio de pilha. A vida dela, que até às 8 da manhã era uma linha reta de obrigações e cansaço, agora era um mapa aberto de possibilidades assustadoras. De repente, seu celular, um modelo antigo com a tela trincada, vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. O motorista passará para buscá-la às 8. Não para ir à Copa, Célia. Amanhã temos uma reunião de diretoria onde a senhora ocupará a cadeira que sempre pertenceu ao legado do Antônio. Durma bem. O seu tempo de invisibilidade acabou. Célia não respondeu. Ela caminhou até o pequeno espelho do banheiro e lavou o rosto. Ela olhou para as suas mãos. Elas ainda cheiravam a café. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não viu apenas uma funcionária de 58 anos. Ela viu a mulher que um herói amou. E viu uma mulher que agora tinha o poder de mudar a vida de todas as Marianas daquele 30º andar. O dia seguinte nasceu com uma luz diferente. Célia não acordou com o despertador de corda. Ela já estava acordada às 4 da manhã, sentada na beira da cama, olhando para o vestido azul marinho que Roberto enviara. Era um tecido fino que deslizava entre os dedos como água. Ela tomou banho, lavou os cabelos e, pela primeira vez em anos, usou um batom que guardava para ocasiões especiais. Um tom de terra suave que realçava seu sorriso discreto. Quando ela se olhou no espelho, vestida e pronta, ela quase não se reconheceu. Não era o luxo da roupa que a transformava, mas a postura. Seus ombros estavam para trás, seu queixo erguido. Às 8 em ponto, o sedã preto estacionou na porta do puxadinho. O motorista, o mesmo de ontem, abriu a porta com um sorriso de cumplicidade. "Pronta, dona Célia?" ele perguntou. "Acho que nunca estive tão pronta em toda a minha vida, meu filho", ela respondeu. O trajeto até o centro da cidade parecia diferente. Célia olhava para as pessoas nas calçadas, nos pontos de ônibus, e sentia uma empatia profunda. Ela sabia o que era estar ali. Ao chegar ao prédio da Valente Empreendimentos, o movimento era intenso. A notícia da queda de Vanessa e da aparição misteriosa do Dr. Roberto Valente tinha corrido como fogo em palha seca. O saguão estava cheio de funcionários cochichando pelos cantos. Quando Célia entrou, o silêncio se fez de forma quase instantânea. Ela não estava de avental, não carregava uma sacola de marmita. Ela caminhava com uma elegância natural pelo mármore do saguão. Um dos seguranças, o mesmo que costumava ignorá-la, correu para segurar a porta do elevador social. "Bom dia, dona Célia." "Por aqui, por favor", disse ele com um tom de voz que beirava o nervosismo. Célia apenas assentiu com a cabeça. Ela não sentia prazer na submissão dele. Sentia apenas a confirmação de como o mundo é superficial. Ao chegar no 30º andar, a porta do elevador se abriu para um cenário de expectativa. A sala de reuniões principal, com sua mesa de vidro de 6 metros de comprimento, estava com as portas abertas. Roberto estava lá dentro, de pé, olhando para a vista da cidade. Desta vez ele estava impecável. Um terno cinza escuro, camisa branca perfeitamente engomada. Ele parecia o imperador daquele reino de vidro. Ao ver Célia entrar, ele abriu um sorriso que não era de um executivo, mas daquele rapaz da foto. "Você está magnífica, Célia", ele disse, vindo ao encontro dela e pegando suas mãos. "Como você se sente?" "Sinto que estou em um sonho, seu Roberto." Ou Dr. Roberto, ainda não sei como chamar o senhor.
Para você eu serei sempre o Roberto que gosta de café coado. Ele piscou. Mas hoje, para o resto deste prédio, você é a nova sócia majoritária da Valente Empreendimentos. Temos muito o que consertar aqui. E eu preciso da sua sensibilidade para me ajudar a não cometer os mesmos erros do passado. A reunião começou. Os diretores, homens e mulheres que antes mal notavam a presença de Célia quando ela entrava para servir o café, agora estavam sentados ao redor dela, com cadernos abertos e expressões de profunda atenção. Roberto tomou a palavra. Senhores, quero apresentar a nova conselheira e sócia desta empresa, a senhora Célia Maria dos Santos. Ela não está aqui por indicação política nem por herança comum. Ela está aqui porque ela conhece as fundações desta empresa melhor do que qualquer um de nós. Ela conhece o valor do suor e a importância do respeito. Nesse momento, Mariana, a secretária, entrou na sala para servir a água. Ela estava trêmula, olhando para Célia com olhos arregalados. Célia percebeu o desconforto da jovem. Ela se levantou da cadeira de couro, caminhou até Mariana e pegou a bandeja das mãos dela. Um suspiro coletivo de choque percorreu a mesa. Deixe comigo, Mariana, disse Célia com um sorriso doce. Eu sei exatamente como se faz isso. E a partir de hoje, você não vai mais se preocupar com advertências injustas. Você vai sentar ali naquela cadeira ao lado do Dr. Roberto. Eu preciso de uma assistente pessoal que saiba o valor da lealdade. Mariana quase deixou os copos caírem, mas desta vez de emoção. A reunião de diretoria terminou, mas o silêncio que se seguiu no 30º andar era tudo menos vazio. Era um silêncio carregado, elétrico, como o ar que antecede uma grande tempestade de verão. Enquanto os diretores saíam da sala, um por um, evitando olhar diretamente para Célia, agora divididos entre o medo de terem sido cúmplices de Vanessa e a urgência de ganharem a simpatia da nova dona do jogo, o resto do escritório fervilhava. Pelos grupos de mensagens, pelos cantos da impressora e até nos banheiros, a fofoca corria mais rápido que a fibra ótica da empresa. Você viu? A dona Célia, a mulher do café, ela é a dona de tudo. Dizem que ela e o Dr. Roberto têm um caso há 30 anos. Não, ouvi dizer que ela salvou a vida dele na guerra. As versões eram muitas, cada uma mais fantasiosa que a outra. Mas a realidade ali dentro daquela sala de reuniões era muito mais serena. Célia permanecia sentada. Suas mãos, agora repousadas sobre a mesa de vidro, pareciam estranhamente calmas. Ela observava o reflexo das nuvens nos vidros do prédio. Por 12 anos, ela olhou para aquela vista enquanto limpava as marcas de dedos que os outros deixavam. Agora a vista parecia pertencer a ela. Roberto se aproximou, desabotoando o paletó e sentando-se na cadeira ao lado. Ele não tinha mais o semblante de imperador. Estava apenas exausto, mas com um brilho de missão cumprida nos olhos. Você foi incrível lá dentro, Célia. A forma como tratou a Mariana, você não tem ideia do que isso fez pela moral desta empresa em apenas 5 minutos. Célia deu um sorriso melancólico. Eu só fiz o que gostaria que tivessem feito por mim todos esses anos, Roberto. O poder é uma coisa engraçada, não é? Ele faz as pessoas esquecerem como é o peso de uma bandeja. Eu não quero esquecer. E é por isso que você é a única pessoa que pode ocupar esse lugar. Ele respondeu baixando o tom de voz. Mas agora, chega de concreto por hoje. O sol ainda está alto e eu fiz uma promessa. O motorista está nos esperando. Quero te levar a um lugar que tem esperado por você há tempo demais. O trajeto do Porto Maravilha até o bairro de Laranjeiras foi feito em um silêncio confortável. Roberto e Célia estavam no banco de trás, observando a transição do cinza dos prédios comerciais para o verde das árvores centenárias da zona sul do Rio. À medida que o carro subia as ruas estreitas e sinuosas, o barulho da cidade ia sendo substituído pelo canto dos pássaros e pelo som do vento nas folhas. O carro parou diante de um portão de ferro batido, trabalhado com arabescos que lembravam o início do século XX.
O muro era alto, coberto por uma era densa que escondia o que havia lá dentro. Roberto desceu primeiro e abriu a porta para ela. Bem-vinda ao seu novo começo, Célia. Quando o portão se abriu, Célia sentiu o ar escapar de seus pulmões. À sua frente, erguia-se um casarão de estilo eclético, com uma varanda ampla sustentada por colunas brancas e janelas em arco que pareciam olhos observando o tempo. A pintura estava um pouco gasta, o que dava à casa uma dignidade melancólica, mas o jardim era um espetáculo à parte. Havia árvores frutíferas, arbustos de camélias e, bem no centro, um enorme pé de jasmim, a origem da flor que Roberto deixara na copa. Célia caminhou lentamente pelo caminho de pedras. Seus sapatos de salto, aos quais ela ainda estava se acostumando, faziam um som rítmico. Ela parou diante da porta principal, de madeira maciça com vitrais coloridos. O Antônio. Ele conhecia este lugar. Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Roberto parou ao lado dela, as mãos nos bolsos, olhando para a fachada com um respeito profundo. Nós compramos este terreno juntos, Célia. No papel estava no meu nome porque eu tinha o crédito bancário na época, mas o plano era transformar esta casa na sede da nossa própria empresa. Antônio queria que você morasse aqui. Ele dizia que você precisava de uma varanda grande para ver o pôr do sol sem pressa. Ele desenhou cada detalhe dessa restauração nos fundos de envelopes de obra. Roberto tirou uma chave antiga, pesada e dourada do bolso e entregou a ela. Eu mantive a casa fechada todos esses anos. Contratei jardineiros, fiz as manutenções estruturais, mas nunca deixei ninguém morar aqui. Eu sabia que um dia a dona legítima atravessaria essa porta. Célia girou a chave. O som do trinco abrindo foi como o estalo de um nó que se desfazia em seu peito. O interior da casa cheirava a madeira encerada e a memórias. Os móveis eram de uma elegância clássica, poltronas de veludo, mesas de jacarandá e estantes que iam do chão ao teto. Mas o que chamou a atenção de Célia foi um cavalete no canto da sala de estar, coberto por um lençol branco. Ela caminhou até ele e, com um gesto hesitante, puxou o tecido. Era um projeto arquitetônico, um desenho feito à mão, com uma precisão técnica impressionante, mas com anotações marginais que não eram técnicas. Em um canto do papel, escrito com a letra inconfundível de Antônio, estava: para o escritório da Célia, onde ela vai tomar o melhor café do mundo e nunca mais terá que servir ninguém. Célia desabou. Ela se sentou no chão de taco, abraçando o projeto contra o peito, e chorou. Mas não era o choro desesperado do dia do acidente. Era um choro de alívio, de justiça, de saber que o seu amor não tinha sido apenas uma sombra no passado, mas um alicerce que a sustentara até ali. Roberto se ajoelhou ao lado dela. Ele não tentou fazê-la parar de chorar. Ele apenas colocou a mão sobre o ombro dela, oferecendo o seu silêncio como suporte. Eu passei 30 anos tentando encontrar o momento certo, Célia, disse ele com a voz embargada. Eu tive medo de que você me odiasse. Eu tive medo de que o dinheiro e a casa parecessem um suborno pelo meu erro. Mas hoje, vendo você naquela empresa, percebi que você é maior do que qualquer erro meu. Célia limpou o rosto com o dorso da mão e olhou para ele. O sol estava se pondo, e a luz atravessava os vitrais da porta, pintando o rosto de Roberto com cores vibrantes. Eu não te odeio, Roberto. Eu sinto pena dos anos que você passou carregando esse peso sozinho. O Antônio te amava como a um irmão. Se ele deu a vida por você, foi porque ele sabia que você faria algo bom com a sua. E você fez. Você construiu um império. Agora nós vamos usar esse império para que ninguém mais precise morrer no escuro ou ser invisível em uma copa. Eles ficaram ali no chão daquela sala vazia e ao mesmo tempo tão cheia, enquanto as sombras cresciam. A noite caiu sobre Laranjeiras. Roberto, em um gesto de simplicidade que ele sabia que agradaria a Célia,
sugeriu que não fossem a um restaurante de luxo. Ele pediu que o motorista trouxesse pizzas de uma padaria tradicional do bairro e uma garrafa de um vinho bom, mas sem pretensões. Eles comeram na varanda, sentados em cadeiras de vime, ouvindo o som dos grilos no jardim. Sabe o que é mais engraçado? Começou Célia, girando a taça de vinho entre os dedos. Ontem eu estava preocupada com o preço do feijão no mercado da esquina. Hoje eu sou dona de um casarão e de uma porcentagem de uma empresa que eu nem consigo calcular. E o que a dona Célia, a sócia majoritária, pretende fazer amanhã? Perguntou Roberto com um brilho divertido nos olhos. Célia olhou para o jardim pensativa. Amanhã eu vou à empresa, mas não vou para a sala de reuniões. Vou começar pela manutenção. Quero saber quem são as pessoas que limpam os vidros, quem são os seguranças da noite, quem são as mulheres que, como eu, chegam às 5 da manhã. Quero criar uma fundação, Roberto, a Fundação Antônio Santos, focada em educação e segurança para trabalhadores da construção civil e seus filhos. Roberto sorriu. Ele não esperava nada diferente. E quanto a você? E quanto a nós? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma nova expectativa. Não era mais sobre negócios ou passado. Era sobre o presente. Roberto estendeu a mão sobre a mesa pequena e tocou os dedos de Célia. Eu não quero mais ser o homem misterioso da Copa, Célia. E eu não quero que você seja apenas a minha sócia. Eu passei 30 anos fugindo do amor porque achava que não merecia ser feliz. Mas esses últimos dias, tomando aquele café horrível da máquina só para te ver sorrir, foram os melhores dias da minha vida. Célia sentiu o rosto esquentar. O café não era tão ruim assim, Roberto. Era péssimo, ele riu. Mas o seu sorriso fazia ele ter gosto de ambrosia. Roberto se levantou e caminhou até a mureta da varanda, olhando para as luzes da cidade ao longe. Eu tenho uma proposta para você. Não é uma proposta de negócios. Eu quero restaurar esta casa com você, não como um museu para o Antônio, mas como um lar. Quero que você more aqui, mas quero que as portas estejam sempre abertas para os seus filhos, seus netos, e para mim, se você permitir que eu venha tomar o café da tarde de vez em quando. Célia se levantou e parou ao lado dele. Ela olhou para o perfil daquele homem que, de certa forma, fora o seu anjo da guarda e o seu carrasco silencioso por tanto tempo. Você pode vir quando quiser, Roberto, desde que você aprenda a moer o grão do café. Eu cansei de fazer tudo sozinha. Eles riram juntos, uma risada leve que parecia espantar os últimos fantasmas daquela casa. Roberto se inclinou e, com uma hesitação que beirava a timidez juvenil, beijou a testa de Célia. Era o início de um romance maduro, construído sobre as ruínas de uma tragédia, mas regado pela esperança de uma justiça finalmente alcançada. A manhã no Porto Maravilha estava radiante. O sol refletia nos painéis de vidro do edifício Valente Tower, fazendo-o parecer um farol de cristal diante do mar. Mas, dentro do prédio, o clima era de pura eletricidade. A recepção estava mais cheia do que o normal. Funcionários que costumavam subir direto para suas mesas davam um jeito de esquecer algo no térreo, apenas para estarem presentes quando o carro da presidência chegasse. Às 9 em ponto, o sedã preto parou suavemente na entrada principal. O motorista desceu, e desta vez não abriu apenas uma porta. Abriu as duas. Roberto desceu de um lado, ajustando o paletó cinza chumbo, com um semblante sério, mas relaxado. Do outro lado, surgiu Célia. Ela usava um conjunto de saia e blazer em tom perolado, um colar de pérolas que pertencera à sua mãe e que ela nunca tivera coragem de usar por não ter lugar para ir, e óculos escuros discretos. Ela não caminhava mais como quem pede licença. Caminhava como quem conhece cada centímetro daquelas fundações. Roberto ofereceu o braço a ela. Pronta para o segundo round, sócia. Hoje eu não trouxe o café, Roberto. Trouxe as perguntas.
Ela respondeu com um sorriso de canto. Eles atravessaram o saguão. O som dos passos de Célia no granito parecia ditar o ritmo do silêncio que se formava. Quando chegaram aos elevadores, o grupo de recepcionistas e seguranças quase se curvou. A fofoca do dia anterior tinha sido confirmada. A copeira era de fato a nova rainha do pedaço. Ao chegarem ao 30º andar, a cena foi ainda mais impactante. A equipe de RH e os diretores estavam perfilados no corredor, como se esperassem um chefe de Estado. Mas Célia não foi para a sala da presidência. Ela parou exatamente na porta da copa. Entrou no pequeno espaço que fora seu refúgio por 12 anos. O cheiro de café queimado, sinal de que quem a substituíra não tinha o mesmo capricho, a atingiu de imediato. Ela passou o dedo sobre o balcão de granito e olhou para a nova funcionária, uma moça jovem que tremia visivelmente. "Qual o seu nome, querida?" perguntou Célia com doçura. "A Aline, senhora." "Pois então, Aline, primeira lição: nunca deixe o pó queimar. O café é o cartão de visitas da alma de uma casa. E hoje você vai preparar uma garrafa bem fresca, porque vamos ter uma reunião com todos os encarregados da limpeza e da manutenção aqui dentro." Roberto, que observava da porta, sorriu. Célia estava subvertendo a hierarquia. Ela não queria os diretores primeiro, ela queria a base. Enquanto a reunião com a base acontecia na copa, regada a pão na chapa e verdadeiras histórias de vida, a sala de Vanessa, no fim do corredor, era o cenário de um desfecho bem diferente. Vanessa estava lá, mas não na sua cadeira de couro. Ela estava de pé, cercada por 2 seguranças e um representante do conselho jurídico. Suas mãos tremiam enquanto ela guardava seus pertences em uma caixa de papelão. O poder que ela usara como chicote agora era um peso morto. Célia entrou na sala. Roberto ficou do lado de fora, respeitando o momento. Vanessa levantou os olhos, carregados de um ódio que escondia uma vergonha profunda. Veio tripudiar Célia? Veio ver a Dama de Ferro ser descartada? Célia caminhou até a janela, olhando para os navios no porto. "Eu não tripudio sobre ruínas, Vanessa. Eu sou arquiteta de coração, mesmo sem diploma. Eu vim apenas te entregar isto." Célia colocou sobre a mesa o cartão de advertência que recebera de Vanessa dias antes. "Você me deu isso por excesso de liberdade. Pois bem, hoje eu te dou a sua liberdade total. Você não está apenas demitida desta empresa. O Dr. Roberto e eu decidimos não prestar queixas criminais pelos desvios que você fez no fundo de benefícios, desde que você use esse dinheiro para pagar os melhores advogados que encontrar, porque a auditoria vai abrir cada processo que você assinou contra funcionários humildes nos últimos anos." O rosto de Vanessa empalideceu. "E você não pode fazer isso." "Eu não estou fazendo nada, Vanessa. Apenas deixei que a sua própria construção caísse sobre você. Agora, por favor, saia. A Mariana precisa desta sala para organizar o novo programa de bem-estar dos funcionários." Vanessa pegou sua caixa e saiu. Ao passar pelo corredor, ninguém olhou para ela. Ela se tornara, enfim, o que mais temia: invisível. Os meses se passaram como se o tempo estivesse tentando compensar os 30 anos de atraso. A Valente Empreendimentos mudou de cor. As paredes cinzas ganharam quadros de artistas locais, a Copa virou um lounge de convivência e a Fundação Antônio Santos já estava construindo a primeira escola técnica para filhos de operários na Baixada Fluminense. Célia e Roberto tornaram-se o assunto favorito das colunas sociais e, claro, das fofocas de corredor, mas eles não se importavam. Em uma tarde de sexta-feira, o sol se punha atrás do Morro da Providência, tingindo o Rio de Janeiro de um dourado quase místico. Célia estava na varanda do seu casarão em Laranjeiras. O jardim de jasmins estava em plena floração, e o perfume era tão forte que parecia uma presença física. Roberto apareceu na porta da varanda sem terno, usando uma camisa de linho claro
e carregando 2 xícaras de porcelana. A senhora aceita um café? Brincou ele, imitando a voz dela no primeiro encontro. Célia riu, pegando a xícara. Está moído na hora? Como você me ensinou. E com um segredo, uma pitada de canela para aquecer o espírito. Eles se sentaram nas cadeiras de vime, olhando para o Cristo Redentor, que parecia abençoar a casa de longe. Roberto pegou a mão de Célia, e pela primeira vez não havia o peso de um envelope pardo ou de uma culpa antiga entre eles. Sabe, Célia, o Antônio estaria orgulhoso. Não pela empresa nem pelo dinheiro, mas porque você não deixou que a dureza do mundo tirasse a sua doçura. Célia encostou a cabeça no ombro de Roberto. Ele sempre soube que você voltaria, Roberto. Ele só não me contou que você viria com um café tão ruim no começo. Eles riram, o som misturando-se ao vento que balançava as árvores das laranjeiras. A história da copeira invisível e do bilionário solitário terminava ali, mas a vida de Célia e Roberto estava apenas no primeiro capítulo de um novo livro, porque no final das contas, os arquivos da vida oculta revelam que nada fica escondido para sempre, especialmente o amor que tem a paciência de esperar 30 anos para ser servido em uma xícara de porcelana. Narrador: e você que nos acompanhou até aqui? Será que a pessoa que te serve o café hoje não guarda o segredo que vai mudar a sua vida amanhã? Nunca subestime o poder de um olhar gentil. Às vezes, a verdadeira riqueza não está no 30º andar, mas no coração de quem sabe o valor da simplicidade. O que achou da história? Deixe nos comentários. Não se esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para ser lembrado sempre que uma nova história sair. Muito obrigado e te vejo na próxima história. Até lá!